noite, meus amigos, minhas amigas, pessoas que dividem conosco essa fé maravilhosa do Espiritismo, aqui nessa casa abençoada, que é a Casa Branca do Caminho. E nós temos hoje um tema que nós vamos levar após essa prece, que eu peço agora que todos fechem os seus olhos, buscando a presença de Jesus em seus corações e recebendo essas bênçãos que nos trazem a presença dos nossos amigos espirituais, que vão nos iluminar, nos trazer a calma e a paz para aproveitarmos o Evangelho desta noite. Graças a Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, o tema dessa noite é um tema bem simples. Para quem pensa que é simples, para quem quer viver é complicado. Mas a nossa vida é de desafios e é assim que a gente tem que encarar. E quando Jesus disse, e Lucas anotou, dizendo que a árvore má, ela dá maus frutos, e a árvore boa, ela dá bons frutos. E que se conhece essa árvore pelos frutos que ela dá. E completa ainda, que não se colhe figos nos espinheiros e nem cachos de uva nas sarças. E mais, que do coração do homem de bem saem coisas boas, e do coração do homem de mal saem más coisas. Portanto, dando esse ensinamento para definir da seguinte maneira: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso nos leva a refletir esse comparativo do que é a vida, a árvore, fruto. Como é que a gente pode transportar isso para nós? A essência da vida é nossa, somos nós, como espíritos eternos. E a árvore é a vida, é essa vida. Quando encarnamos, nós recebemos essa árvore. E nós temos o livre-arbítrio de bênção que o Pai nos dá para definirmos aonde e o que nós vamos plantar. Imaginem o seguinte: que culpa que tem uma árvore, uma macieira, por exemplo, que foi plantada num lugar sadio, bom, com terra boa, e uma macieira que foi plantada num lugar ruim, terra fraca, encharcada? A árvore não tem culpa. Isso é coisa da natureza. E a natureza de Deus é sábia, não se mistura, não tem milagres, tem uma lei que é regida. E isso é definido uma vez pelo Chico Xavier, quando ele deu um exemplo de que você tem o livre-arbítrio para escolher o que você planta. Então, se você plantar um pé de mandioca, por mais que você faça preces, por mais que você use água fluidificada para irrigar o pé de mandioca, para que você vá no pé de mandioca e faça vibrações positivas, e que você ore toda vez que você estiver perto do pé de mandioca, esse pé de mandioca, o máximo que vai acontecer vai lhe dar uma mandioca de altíssima qualidade, uma mandioca muito boa, mas não vai ser morango, porque a natureza não permite essa mudança. A natureza, que obedece às leis de Deus, que são imutáveis, te dizem e te mostram o seguinte: o pé de mandioca muito bem tratado, ele vai dar uma mandioca muito boa. Se você quisesse morango, plantasse outra coisa, plantasse o pé de morango. Porém, o morango requer muito mais cuidados para o plantio, requer um esforço muito maior por parte de quem cuida.
E nós, como seres humanos, aprendizes, na grande maioria plantamos a mandioca. E muitas vezes nem cuidamos disso. E quando nós levamos para um patamar acima, aonde você entende que você recebeu de Deus o seu livre-arbítrio, que você recebeu essa essência que é dele, e ele te dá a oportunidade de ter a sua vida como uma árvore, para você plantá-la aonde você quer. E não basta plantar onde você quer, você tem que plantar onde você quer, mas você tem que cuidar, você tem que tratar dessa árvore, porque não existe nada que vá contra essa natureza da lei de Deus de participar de tudo desse mundo. Uma macieira muito bem tratada, ela é atacada por passarinhos, não tem uma defesa, mas a produção dela, bem feita, bem levada, com boa vontade, consegue alimentar os pássaros. Outras vezes, essa mesma macieira, ela recebe a infiltração de bichos, de pragas. E são as coisas que acontecem na nossa vida, são quando nós somos atingidos por isso. Mas conforme você cuidou da sua árvore, conforme você planejou, conforme você jogou isso dentro da sua vida, para que você tenha a segurança dessa árvore bem fincada no chão, dela produzindo o bem, porque o seu coração é bom, então você consegue combater as pragas, as ervas daninhas e se encantar com os passarinhos, porque é o seu coração que é assim, é o seu coração que tem forças para conseguir combater, para conseguir aproveitar todas essas oportunidades. E quando você está nessa condição, você consegue agregar ao seu redor outras árvores que veem você como exemplo. Nossa, como essa árvore está bem cuidada, como ela é forte, como ela dá sombra, como ela protege, como ela produz um fruto bom. Mas temos o outro lado da moeda, que são os nossos irmãos que ainda não aprenderam a cuidar dessa bênção da vida, transformada nessa metáfora que eu estou fazendo como se fosse uma árvore, que por qualquer problema o irmão desiste de cuidar. Qualquer problema que apareça, ele se mostra cansado, sem forças. Ao invés de ele se alegrar com a presença de um passarinho, ele vai achar que o passarinho está estragando o que ele pouco tem. Ao contrário dessa árvore produtiva e boa, que fica feliz quando ela consegue alimentar um outro ser de Deus. Nessa mudança que nós podemos praticar na nossa vida, a qualquer momento você pode começar a cuidar da sua árvore. Não é um castigo eterno. Primeiro, para começar, Deus não tem tempo para castigar ninguém. O tempo dele é tomado todinho para gerar amor. Nós é que temos que entender isso e buscar essa visão, buscar esse lado. Vamos aproveitar essa força que Deus nos dá para poder gerarmos uma árvore boa, uma árvore, como eu falei, que dá sombra, que participa da natureza, que dá força para as outras árvores com a geração de sementes, com todo o cuidado, sempre na geração do bem, porque a essência dessa árvore é o bem. Ao passo que nós confrontamos muitos irmãos que levam as suas árvores para o pântano, levam as suas árvores para uma área árida, aonde ali o que predomina é o desespero, é o rancor,
é a mágoa, é o ódio. E que fruto que essa árvore vai dar? Como Jesus deixou muito bem claro, você conhece a árvore pelo fruto. Esse irmão que tomou essa opção, ele também faz parte dessa natureza de Deus. Deus não lhe vira as costas. Deus manda para ele a mesma coisa que manda para qualquer outro. Falando em termos de natureza, para continuar com essa analogia, Deus manda a chuva para ele tanto quanto para os outros. Em qualquer lugar não faltam pássaros. Ou seja, a possibilidade dele aprender, de ele passar por uma fase, de receber às vezes a oportunidade de uma outra árvore. Tem coisas na natureza que a gente pode ter essa analogia de poder entender. A águia, por exemplo. A águia vive em média 70 anos. Na faixa dos seus 35 para 40 anos, ela busca um pico de uma montanha alta, e ali ela vai fazer um processo, vamos até falar de quase que renascimento. Por quê? A primeira fase que ela chega nesse lugar, a primeira fase dela é gastar o bico. Então ela chega até um ponto de desgastar uma boa parte do bico. Só que o bico cresce. Quando esse bico já está em outro estágio, que ele consegue se tornar produtivo, o que ela faz? Ela, com o bico novo, ela gasta as unhas. Gasta as unhas até deixá-las finíssimas. Mas ela está lá. Quando o bico já está melhor, porque ele se exercitou tratando das unhas. Quando a unha já está boa também, crescida, o que ele faz? Ela trata das penas. Ela arranca todas as penas velhas, as penas que já não têm mais serventia. Ou seja, ela faz uma reformulação completa. E nós entendemos esse exemplo da águia quando nós fazemos isso na nossa reencarnação. A águia se prepara para mais um período de vida após essa reforma que a natureza dá para ela fazer. E nós podemos fazer isso também. Nós podemos criar essa consciência de que a gente pode mudar. Mesmo que nós fizermos uma opção ruim de levar a nossa árvore da vida para um lugar não tão bom, mas nós podemos ser ali naquele canto, mudar o nosso coração e ali mesmo passar a ser uma referência. Precisa dar frutos? Não, porque não existe milagre, você não vai conseguir mudar, mas você vai conseguir se adequar, você vai conseguir fazer sombra, você vai conseguir dar proteção, você vai conseguir fazer com que a natureza reviva em torno de você. Então são esses exemplos da mesma criação de Deus que nós convivemos todos os dias, que podemos tirar essas lições, visto que Jesus fez isso quando deu o exemplo, falando do fruto da árvore. Sabendo que nós um dia, quando estivéssemos aqui conversando esse assunto que tem, cada um tem uma vertente, cada um pensa de um jeito, cada um leva um exemplo de vida. E o que nos representa isso é justamente essa condição de você se tornar produtivo, de você continuar a sua vida produzindo sempre, participando da natureza. E a natureza do homem é ser bom. A natureza do homem não é ser mau. Deus não criaria na sua concepção uma coisa que seria mal eternamente. Ele, pela sua bondade, pelo seu amor e por amar mesmo a criatura
Ele deu essa liberdade. Escolha o que você quer fazer durante o tempo que você quiser fazer. Mas o seu destino é o bem, o seu destino é a felicidade. Nas coisas, quando vão acontecendo e que a gente tem que tomar às vezes algumas decisões que são duras, às vezes alguma coisa acontece no meio desse caminho que vai nos tirar, que vai tentar nos desviar do caminho que a gente está tomando por intempéries, né? Faltou chuva para uma árvore, ela começa a perder as flores, ela começa a perder as folhas, ela começa a não produzir. E aí é que vem a nossa grande força. Nós temos Deus a pedir para Ele: mande chuva sobre nós. É a chuva de bênçãos, é naquela hora que a gente mais precisa, que a gente tenha certeza que a gente consegue produzir o bem, que o nosso coração vai fazer com que coisas boas saiam pela nossa boca. E para encerrar, eu gosto muito de uma história onde um índio, um ancião, conversando com um guerreiro da tribo, e ele falando para o guerreiro: eu sei da condição de vocês, que vocês são jovens ainda, inexperientes, e passam por tudo aquilo que eu já passei. E o que eu tenho para falar para você é o seguinte: eu sinto dentro de mim 2 lobos que brigam todos os dias, durante todo o tempo. Um é um lobo ruim, o outro é o lobo bom. E eu notei por diversas vezes que aconteceu o seguinte: que toda vez que eu alimentava o lobo ruim, com o meu comportamento, com o meu pensamento, com a minha atitude, esse lobo ganhava a briga dentro de mim e eu cometia erros. E percebi que outras vezes, quando eu alimentava o lobo bom, com caridade, com respeito, com amor, com carinho, esse lobo me trazia a tranquilidade e a paz de consciência. Então, tanto no exemplo da árvore, como no exemplo da águia, como no exemplo do lobo, nós temos essa atitude de 3 coisas: pensamento, ação e a palavra. Quando você tiver que tomar uma atitude para você fazer alguma coisa, pense nisso. Primeiro você pensa, depois você toma atitude e depois você congressa essa sua ideia em palavras, na produção do bem, na produção de coisas boas, na produção do fruto da sua árvore, para que ela seja distribuída a todos que tenham fome e que estão ao seu lado. Eu agradeço a Jesus por essa oportunidade, encerrando a palestra desta noite e pedindo que vocês me acompanhem agora numa vibração de muito amor por esse planeta Terra, pedindo as bênçãos de Deus sobre essa fase que estamos passando, onde todos os irmãozinhos que se encontram em dificuldade, que eles possam ser atendidos pelo plano médico, espiritual, que eles tenham essa força e que assim, Senhor Jesus, a sua família também seja amparada e que dê, Senhor Jesus, a paz e a tranquilidade. E que nós, a cada dia, possamos lutar com fé, com força e tendo foco sempre na produção do bem. Nos leve, Senhor Jesus, pelos caminhos firmes que nos dá a tranquilidade, que a nossa consciência nos permita levar sempre à frente a nossa luz, que possamos distribuí-la a quem precisa.
nos transformando assim, Senhor Jesus, em trabalhadores da Tua seara. Muito obrigado por tudo, e receba do fundo do nosso coração essa prece que Tu mesmo nos ensinastes. Sabemos ainda que vai levá-la até o Pai da vida como forma de agradecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado e bendito seja o vosso santo nome. Venha a nós o teu reino de paz e de amor, e seja feita a vossa sábia e justa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida em que aprendemos a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor Jesus, cairmos nas tentações, livrando-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder, o amor, a honra e a glória para todos sempre. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.